todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas ao canal Caravana Cigana, de volta com as leituras oraculares no canal, dessa vez com uma leitura mais prolongada para o período de inverno de 2023, de junho a setembro, né? Então, com a entrada do inverno até a entrada da primavera, é o período dessa leitura aqui. Começando aqui com o baralho cigano, vendo o aspecto material da vida de vocês, do signo cigano de adaga, correspondente a Escorpião. Então, vamos ver aqui qual a perspectiva, os direcionamentos, as mensagens, os sinais aí no campo material, tudo que tiver relacionado a dinheiro, finanças, conquistas materiais, compra, venda, imóveis, mudança de casa, enfim, tudo que tiver relacionado a contratos, concursos, né, estudos, progresso profissional, transição de carreira, tudo que estiver relacionado ao campo material para os próximos 3 meses, no geral, aí, dessa área da vida de vocês. Vamos ver aqui qual a mensagem do baralho cigano. Muito bem. No fundo do deck aqui a carta do navio, né? A partida, a mudança de rota, as mudanças de forma geral, muito favorável, deslocamentos, viagens, né? Então pode ser que alguns de vocês estejam aí planejando ou surjam oportunidades de trabalhar em outra cidade, trabalhar em outro país, em outro estado, se mudar mesmo para uma outra localidade, para ter algum tipo de crescimento, enfim, no âmbito material de forma geral, assim. Então, assim, tem ou viagens a trabalho, né? Ou viagens de negócios, viagens a trabalho, bem favorável aí nesse período. Ou as mudanças em si, não necessariamente uma mudança física, mas às vezes alguma mudança de cargo, por exemplo, uma transição de carreira, enfim, né? Mudanças de forma geral. Inclusive, né, no jogo em si, começa também, né, com a carta outra carta de mudança, que é a carta da cegonha. A cegonha também fala das mudanças e fala das novidades, então novas oportunidades. Para quem trabalha de carteira assinada, pode ser um novo emprego, uma nova oportunidade, uma promoção. Para quem tem negócio, pode ser uma nova ideia, um novo empreendimento, uma mudança de casa, né? Assim, mudanças de forma geral, de uma energia bem positiva, inclusive mudanças de caminhos, né? A sequência aqui tá a cegonha, a raposa e os caminhos. Então aí vocês, pode ser que nos próximos 3 meses, muitos de vocês se vejam aí diante de encruzilhadas, né? Tendo que fazer escolhas, opções, mas isso é muito bom, né? Mostra que vocês não estão presos a uma única, assim, fadados a um único destino, né? Presos a uma possibilidade. Então vocês vão ter oportunidades aí de decidir, né? Por onde andar, por onde, assim, ou escolher por onde você vai morar,
ou escolher qual proposta de trabalho você vai aceitar, ou escolher que parceria comercial você vai fazer, enfim, todo tipo de escolha dependendo do que você estiver vivenciando aí. E, assim, são escolhas que também têm um impacto de mudança em você, né? Então, assim, mudar, de repente, até a sua aparência também, né? De uma forma. Por exemplo, se você está fazendo uma transição de carreira, enfim, sei lá, de uma profissão que não necessita tanto que você apareça, ou de um cargo que você, sei lá, um cargo interno. De repente você tá um exemplo bobo, mas que pode, você vai refletir aí onde que pode se encaixar essa metáfora na sua situação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está lá trabalhando num lugar e faz um trabalho interno. Então, tem o seu uniforme, né? Enfim, ou não tem muita exigência assim, de aparência, porque o trabalho é interno, lida com o público e tal. E aí, em dado momento, essa pessoa é promovida ou tem uma outra oportunidade numa outra empresa, ou na mesma empresa mesmo, de uma promoção, alguma coisa assim, e aí, né, vai para um cargo, para uma posição onde tem que lidar com o público, tem que aparecer ou tem que participar de eventos da empresa. Então já não vai mais se vestir ou se colocar da mesma forma, né? Vai ter aí alguma preocupação de mudar a aparência ou de adequar a aparência àquela função que vai ser realizada, né? Assim, adequar, né? De forma geral. Então pode ser que essas mudanças externas, né? Mudança de emprego, mudança de trabalho, mudança de localidade, de forma geral, provoque uma mudança até mesmo na sua aparência física, no seu asseio, né? Nos seus cuidados pessoais, né? Ou de você se colocar de uma forma mais sofisticada. A raposa também costuma ser, né, mostrar-se uma pessoa elegante, né? Então, de repente, o que você tem feito até então, né, não exige muita preocupação com a forma de se vestir ou de se portar, etc. Mas de repente surge uma nova oportunidade de estar em outros nichos ou de lidar com um público diferente, né? De repente você tem um negócio X que até então atendia um público X, e aí a sua clientela começa a mudar, começa a vir outros tipos de pessoas, e aí você vai meio que adequando a aparência do seu negócio, a aparência do seu estabelecimento, a sua própria aparência, né, naquele nicho, ou então você inclui um tipo de produto que não tinha antes, e aí, né, sabe? Então, assim, tem um certo cruzamento aí, né, entre as mudanças externas com alguma mudança interna também que reverbera nesse visual, né? Outro recadinho da raposa também, nesse aspecto aqui, nessa conjunção que está aqui, é a questão da racionalidade, né, do uso da inteligência e da esperteza para fazer essas escolhas aqui, né? Então, assim, quando você se vê, né, em algum momento de escolha, de decidir entre uma ou mais opções, analisar de forma bem estratégica, né, qual a direção que você vai tomar, qual o caminho que você vai seguir, ok? O que te traz aqui, né, por exemplo, para alguns vai acabar levando para um momento realmente de uma reflexão, de uma autoanálise mais profunda, né, que é aqui a carta da torre, e sim, levando a uma reestruturação também, né? Então, assim, são mudanças que vão levar a um processo de reestruturação,
mas com muita satisfação, né? Então, assim, se abrir mesmo para o novo, né? Que a carta da criança também fala do aspecto do novo já, né? Assim, a cegonha fala das mudanças de um estado para o outro. A criança já está no novo estado, né? Já está na nova situação. Né? A cegonha é como se fosse, tipo assim, a cegonha, o navio, né? São cartas de transição, né? Falando sobre mudanças, mas falando dessa transição das mudanças. E a carta da criança já fala sobre o novo, né? Já está no novo. Então, assim, você vai reestruturar, né? Muita coisa aí, ou alguma coisa específica na sua área material, de forma a te levar mesmo a uma nova situação, né? Um novo patamar, mais leve. Eu vejo aqui que é uma situação mais leve e com mais satisfação, com mais prazer de vida. Então, de repente, você vai deixar um cargo, ou uma profissão, ou uma função, alguma coisa que não está te satisfazendo mais, para se dedicar a alguma coisa que vai te trazer mais satisfação, que vai te trazer mais felicidade, mais leveza, né? Que vai fluir de uma forma tão leve que nem vai parecer trabalho, né? Então, vejo muito trabalho aqui, mas pode ser uma mudança de localidade também para algumas pessoas, né? Talvez um novo local, uma nova casa, um novo lugar onde você vai se sentir mais leve, vai se sentir mais entusiasmada, mais contente, né? E continua, né? Assim, algumas cartas vão se conectando com uma certa continuidade, né? Na mensagem. Então aqui a carta do coração falando dessas alegrias também, né? Como um presente da espiritualidade, né? A carta do buquê aqui também fala né, dos presentes na vida. Então você sendo presenteada aí com essas novas conquistas, com essas mudanças, né? Que vão te trazer muita satisfação, né? Então se está ligado, porque também assim, essa satisfação toda também está ligada ao cumprimento, ao prosseguimento de um propósito, né? Então é como se você tivesse aqui entrando num caminho, no seu caminho, né? Entrando no caminho que você veio trilhar. Então pode ser interessante para muitos de vocês nesse período fazer ou rever, caso você já tenha feito, rever aí um mapa astrológico, um mapa numerológico, né? Então se você já teve algum acesso à sua numerologia, à sua astrologia, você revisar esse material para fazer essa reconexão com o caminho, né? Sobre o que você precisa escolher, decidir, ou se você não conhece, buscar, né? Esse autoconhecimento, esse conhecimento para te levar nessa reflexão, nessa autoanálise de quais os caminhos você está seguindo, quais os caminhos você veio seguir ou anseia seguir, né? O que faz mais sentido, né, no seu mapa de vida, né? Que aqui, por exemplo, finaliza com a carta da montanha falando também, assim, a montanha também é um caminho, né? Só que um caminho para cima, né? Um caminho a um topo, né? A uma vitória, a uma conquista, né? De mudança de nível mesmo. Então, assim, essas mudanças também vão te trazendo realmente uma mudança de nível, né? Muda de estado de consciência, muda o patamar de vida, o patamar financeiro, né? O patamar material de forma geral. Então, assim, essas mudanças no campo material, seja dentro da profissão, seja em relação à localidade que você vive, seja os seus negócios, seja uma transição de carreira, o que quer que seja, assim, essas mudanças todas te levam a um novo nível, né? Na subida dessa montanha, assim, tudo com muito propósito e com muita satisfação,
Então esse é um período super positivo para vocês na área material, esse período de inverno. Então aproveitem, né, as oportunidades para o seu crescimento. Vamos abrir agora com o tarô de Osho sobre o seu campo emocional, mental e emocional de vocês. Como que vai estar? Quais os direcionamentos sobre o mental e emocional dos próximos 3 meses? Período de inverno de 2023 para a adaga correspondente a Escorpião. Muito parecido, inclusive, com, se eu não me engano, na leitura de Libra. Tá muito parecido o mental e emocional também, assim, só mudou a posição das cartas, praticamente. Enfim. No fundo do deck aqui a carta da força, né, da ruptura. Opa, até caiu. Caiu e mostrou a carta de baixo, já no vídeo, então acho que eu tenho que considerar momento da colheita. 9 de ouros. Mas é uma colheita de quê? Como assim? No jogo aqui, de forma geral, a gente tem a torre, relâmpago, o rei de paus, o criador, a rainha de espadas, moralidade, o espírito brincalhão, que é o valete de paus, o 10 de espadas, renascimento, e o dependurado, que é a nova visão. Então, assim, olhando para essas cartas juntas, elas estão, todas elas, né, em conjunto, estão dizendo de um período de reestruturação interna também, né? A gente falou ali no âmbito material, tem uma reestruturação e tal, mas também parte desse lugar do interno, né? Então, muitos aí revendo conceitos, revendo crenças sobre si mesmo, revendo seus pensamentos sobre a vida, né? Alguns revisando por uma questão de ruptura mesmo, porque algumas coisas não faz mais sentido, eu preciso romper com um determinado padrão na minha vida, né? E outros por um agente externo, quando acontecem situações onde provoca assim no seu emocional, na sua mente, né, essa catarse, né, essa provocação pelas mudanças, né? Você vê a figura humana aqui em posição de lótus, mas atingida pelos raios, fazendo com que os seus centros energéticos peguem fogo, né? Então é reacender. Então esse é aquele choque, essa carta está muito ligada, relâmpago, né? É muito esse choque de realidade. É como se alguma coisa despertasse em você um choque de realidade, no sentido de, poxa, o que eu estou fazendo comigo mesma? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou criando na minha vida? Né? Como que eu cheguei nesse estado emocional que eu estou, ou nesse estado mental, né? Nesse tipo de pensamento, nesse tipo de crença. Crença aqui não falando no sentido religioso, mas crença no que a gente acredita para nós, né? Então a gente muitas vezes acredita ou aquilo que a gente acredita que a gente é, por exemplo, né? E aí você refletindo sobre tudo isso, percebendo que você é o criador ou a criadora, né, da sua realidade, né?
Então você buscando aí, né, um senso de equilíbrio, porque tem alguma questão aí, de repente até alguma questão moral que te limitava, ou que te deixava mais contido, contida, e você acaba rompendo com essa contenção, né, para renascer aqui com um espírito brincalhão, com esse espírito mais leve, uma nova visão, né? Então assim, tem um certo desmoronamento mental e emocional que pode já ter ocorrido algum tempo atrás, ou pode você refletir sobre isso que ocorreu, porque agora você vai ter condições de processar, ou pode ser situações novas que te provoquem esse choque, né, de realidade, mas vai ser um choque que vai produzir algo muito benéfico para vocês, algo de muito valor, né? Vai te trazer uma leveza, vai te trazer um renascimento, uma nova visão, né? Uma nova visão sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre a vida. E isso vai ter um reflexo, obviamente, em todas as outras áreas da sua vida. Então, assim, campo material vai parecer mais fluido, né? Mas o mental e emocional tem alguns desafios, mas são desafios para te levar a um nível mais leve de consciência, né? Sem tanto peso, sem culpa, sem tantos medos, receios ou qualquer outra coisa que esteja te limitando ou que tenha te limitado durante um tempo da sua vida. Então fica aí a reflexão para esse período de inverno. Vamos ver agora com o oráculo de Rosa Caveira recados espirituais, mensagens da espiritualidade para vocês. Então, qual é o recado dos guias, dos mentores no âmbito espiritual? No período de inverno. Opa. Fundo do deck, pessoa perigosa, roubos ou perdas, né? Porém, e aí continua aqui, né, no jogo, começando pela carta da melancolia e depressão. Porém, as outras cartas que se seguem vêm trazendo boas notícias, boa sorte, o amigo fiel, aliado, carta do casamento, carta da confirmação, espiritualidade maior, grande amor e pela porta da rua, né, que é uma carta mais neutra, mas assim está rodeada de cartas positivas. Então, eu vejo aqui que para muitos pode ser que ainda esteja pesando alguma questão relacionada a alguma negatividade ou alguma pessoa que foi muito tóxica no seu passado recente, que te trouxe muita tristeza. Então pode ser que ainda espiritualmente tenha uma carga, né? Ou emocionalmente ou espiritualmente tenha uma carga dessa pessoa ou dessa situação que te trouxe dor, que te trouxe prejuízo, né? Aqui é uma situação onde você foi prejudicado, prejudicada, né? Então pode estar relacionado a uma fofoca,
uma puxada de tapete mesmo, né? Assim, coisas do gênero, alguma coisa assim. Não vejo aqui no caso, por exemplo, trabalho espiritual, feitiço, magia, isso no seu jogo não aparece. Mas aparece essa energia remanescente, né, de algo que te deixou muito triste, que te magoou demais, né, que é a carta da depressão. Porém, mostra que esse período, apesar de ser inverno, né, inverno tem muita essa energia de recolhimento e tudo mais, mas é um período onde para vocês vai começar a surgir pessoas e situações onde tudo isso vai ficar para trás, né? Então assim, a gente vem novas amizades, novos aliados, né? Então assim, pessoas ou situações que você vai sentir que falam, nossa, parece um anjo que foi colocado no meu caminho, né? Novas parcerias, né? Então aqui o casamento pode ser uma situação amorosa mesmo, né? Tanto que, né, também está junto com um grande amor, mas também pode ser novas amizades, novas alianças de muita confiança. Então assim, independente de qual tipo do relacionamento ou da conexão, né, com essas novas pessoas, né, aqui mostra que são novas conexões de muita positividade, de uma energia muito elevada, então que espiritualidade maior. Essa carta é difícil de sair na mesa, né? Se você pegar as leituras dos outros signos, a parte do espiritual, a maioria está pela misericórdia, né? E realmente, se tem um período coletivo, né? Se você for olhar os aspectos astrológicos aí, planetários, que está rolando pela astrologia, você vai ver que para todo mundo, né, os próximos meses vão ser, né, puxadinhos em algum sentido, né? Mas para vocês está uma coisa muito leve aqui, assim, vem uma carta super elevada, uma energia super elevada, né, que é a espiritualidade maior, né? Então são as luzes se reacendendo, são as luzes da sua vida se reacendendo. Então se você passou por alguma coisa muito dolorosa, muito difícil, num passado recente, ou mesmo que foi um passado mais antigo, mas que ainda te afete, né? A espiritualidade dizendo assim que tudo isso vai ficar da porta para fora, né? Eles estão varrendo, limpando da sua vida pessoas, situações, sentimentos, tudo aquilo que não presta, né? Para trazer o amor, para trazer a lealdade, a amizade, para trazer a boa sorte, né? Para trazer boas notícias. Então tem coisas muito positivas que a espiritualidade quer te trazer, um presente mesmo nos próximos meses. Mas aqui, por exemplo, eu não vejo, por exemplo, um recado de algo que você faça, né? Por exemplo, você tem que fazer banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vejo que não tem que fazer, lógico que é sempre bom, né? Fazer essas práticas de manutenção espiritual, assim. Mas aqui eu vejo que é uma coisa mais para te reconfortar, sabe? Uma mensagem para vocês como se dizendo assim, olha, acalme o coração de vocês, que a gente está cuidando de tudo, né? Então a espiritualidade maior dizendo que seus guias, seus mentores, sua egrégora, os espíritos de luz que vieram com esse compromisso de caminhar com você nessa vida, estão cuidando de você, cuidando das suas energias, cuidando das suas coisas, mesmo que você não perceba, né? Então, para você se acalentar, se acalmar e confiar que o período difícil se ainda não passou totalmente, está terminando, né? Para muitos de vocês aqui, né? Então, que vem uma nova fase realmente, né? Então,
vocês percebem que desde da primeira parte da leitura, né, do âmbito material, no âmbito emocional, mental, até aqui, tá mais ou menos na mesma linha, né, dizendo, né, de uma transição para um novo nível de vida, para um novo patamar de vida. Então, assim, se prepare que dentro desses 3 meses de inverno, mudanças vão acontecer para que você viva uma nova vida, muito em breve. Então, pode ser que para muitos, nesses 3 meses já seja o início de uma vida nova. Para outros, vai ser uma preparação para essa mudança, né? Então, assim, a partir do momento que você pegar essa leitura, que pode ser a qualquer momento desse período de inverno, você ir, né, realmente refletindo sobre tudo isso e se preparando, cuidando do seu emocional, cuidando do seu mental, cuidando do seu material, cuidando do espiritual, né? Que o restante vai sendo encaminhado. Tem coisas que já estão bem encaminhadinhas para você, só é uma questão de vocês entrarem na sintonia, ok? Então, esse foi o recado para vocês do signo de Adaga, correspondente a Escorpião. Um bom período de inverno a todos e a todas, e até o próximo vídeo.